Paz do Senhor a todos. Eu resolvi fazer esse vídeo para explicar sobre essa semana, né? Essa semana a gente vai fazer a Semana do Perdão. Por que eu resolvi fazer a Semana do Perdão? Porque eu tenho observado que ultimamente muitas pessoas, até eu antes de eu aprender isso, ano passado, outros anos atrás, isso me atrapalhava muito. A não liberação de perdão. Porque quando nós carregamos pessoas nas nossas costas, eu sempre falo isso, quando você não libera perdão sobre alguém, quando alguém te machuca, te magoa, te vergonha, fazem coisas absurdas com você e você não consegue perdoar ela e isso te machuca e te fere, você começa a carregar essas pessoas isso vai representar um peso espiritual na sua vida. E você, quando está com uma carga muito grande de peso espiritual, porque você não consegue liberar perdão sobre as pessoas, eu não estou falando do pecado, eu estou falando de perdão. E você não consegue avançar longas distâncias. Se você tiver com muito peso, se você tiver com muita sacola de supermercado, você não consegue andar muito. Você anda pouco, você já está cansado, você não consegue andar na mesma velocidade, você não consegue andar por mais quilômetros quando você está com certo peso. Então você imagina um peso grandioso de pessoas que você foi machucado, de pessoas que te feriram, de pessoas que te machucaram. E isso gera um peso muito grande. E o que esse peso espiritual faz nas nossas vidas? Eles nos impede de viver aquilo que Cristo nos chamou. Eles nos atrapalham. Esse peso, ele não permite que a gente viva o novo de Cristo. Esse peso, ele nos atrapalha na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na vida familiar. Então é meio que começa a amarrar tudo, parece que tudo tá dando errado, tudo parece que paralisa, você não consegue ir avante, parece que tudo tá normal, assim, não muda nada, você não prospera, você não cresce, a vida espiritual estagna, às vezes vai só piorando, a presença você já não consegue sentir, a leitura da palavra você já não consegue mais ler, e você não consegue avançar, você fica parado ali, não consegue avançar. Por quê? Ah, mas eu não tô em pecado. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Mas você está carregando peso. Um peso de quê? Do não perdão. E o peso do não perdão, ele gera todas essas coisas ruins na nossa vida, sem a gente perceber. Porque a gente pensa assim, eu tô ceando, tô indo pra igreja, tô isso, tô aquilo. Mas algo que é muito importante, que às vezes a gente deixa de lado, você deixa ali parado, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele peso de pessoas que te feriram. Você não consegue liberar perdão sobre a vida delas. E isso atrapalha a nossa vida. Essa semana vai ser muito importante, né? Cleidiane, por que você tá falando isso? Porque se a pessoa me feriu, ela que tem que vir pedir perdão pra mim. E eu vou ter que esperar aqui, você com aquela mágoa, aquela ferida aberta, aquele peso, aquele sentimento ruim que atrapalha a tua intimidade com o Senhor. E você acha que a pessoa que te feriu que deve vir pedir perdão pra você. Por que hoje em dia as igrejas que são sábias, que têm pastores ou os líderes, ou pessoas mesmo normal, que dá instrução e sempre dizem o quê? Eles falam, desde quando eu conheci a Jesus, que eu caminho para as igrejas, já andei em vários ministérios, os pastores sempre dizem, se você foi ferido por alguém, você que tem que pedir perdão para a pessoa. E eu não entendia. As pessoas até hoje não entendem, porque geralmente às vezes não explicam o porquê que você tem que pedir perdão. Só diz assim, se você foi ferido, você tem que pedir perdão. E se você feriu, você entende que você feriu, você também tem que pedir perdão, né? Mas se a pessoa te machucou, te falou palavras duras, você tem que ir lá onde a pessoa que te feriu e dizer, fulano, me perdoa por isso. Me perdoa, libera perdão sobre a minha vida. E eu achava isso um absurdo, eu achava assim, Senhor, não tem cabimento, como é que a pessoa me feriu e eu vou lá pedir desculpa, sendo que ela que tá errada. Eu que vou pedir desculpa? Ah, não tem condição, não tem cabimento isso não pode. E hoje eu entendo por que você tem que pedir perdão. Porque se alguém liberou palavras negativas, de maldição, te feriu, te envergonhou publicamente, fez coisas absurdas com você, significa que ela deu o melhor que ela tem pra dar. Então, se ela é uma pessoa do coração ruim, que não tem amor pelas pessoas, ela vai dar o quê, gente? Ela vai dar a maldade. Então, as pessoas que têm maldade no coração, não tem como um pé de laranja dar uvas, não tem como. Então, se é um pé de laranja, vai dar laranja. Se é pé de limão, vai dar limão. Não tem como um pé de limão dar maçã docinha, não tem condição. Então, se a pessoa é mal, se o interior dela é mal, ele só vai dar coisas ruins. Às vezes pessoas até podem maquiar.
dizer que é uma pessoa do bem, paz e amor, eu sou de Deus e tal, mas quando é depois tá lá falando mal, falando palavras negativas, tentando atrapalhar o plano do Senhor na tua vida, o ministério que o Senhor colocou na tua vida. Então, quando a gente entende que a pessoa só dá o que ela tem, então se a pessoa faz coisas ruins, ela só tem aquilo ali pra dar, é o melhor que ela pode dar dentro da situação que ela vive. Então, se eu sei disso, então se a pessoa dá o melhor que ela tem, se for bom é bom, mas se for ruim é ruim, e eu sei que eu sou filha do Senhor, eu sou filha do Rei, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o poder de, com uma única palavra, destruir ou construir as coisas. Se eu sei que eu sou amiga de Jesus, se eu sei que eu fui chamada para fazer a diferença nessa geração, se eu sei que eu sou imagem e semelhança do Criador, então por que eu devo me preocupar com o que as pessoas vêm dizer? Vêm falar palavras ruins, eu vou me afetar? Não, porque eu sei quem eu sou. Eu sou amada, eu sou filha, eu nasci para adorar o Senhor, eu nasci para falar do amor de Jesus, eu nasci para ganhar almas para Jesus. Então, independente do que as pessoas dizem, eu sei quem eu sou. Quando eu ainda não tenho isso bem estabelecido dentro de mim, quando alguém disser algo para mim, eu vou ficar magoada e ferida. Então, se eu fico ferida e magoada, significa que eu ainda não consigo me enxergar da forma que Deus me vê. Porque Deus, ele me vê como filha amada, com um potencial grandioso nessa geração, com potencial de ganhar almas, com potencial de fazer coisas extraordinárias nessa vida. Então, se eu ainda não consigo me ver com os olhos de Cristo, e a pessoa falou coisas negativas porque ela tem uma raiz negativa no seu coração, e isso me machucou, me feriu, eu devo pedir perdão, porque se eu me machuquei, eu ainda não consigo me enxergar como Cristo me vê. Então, eu devo pedir perdão porque eu que me magoei. A pessoa que ela tem uma raiz amarga dentro de si, ela faz a maldade e ela nem sequer percebe. Isso é tão natural para ela que isso não faz diferença nenhuma na vida dela. Então, se não faz nenhuma diferença na vida dela, se ela tá lá de boa, entre aspas, né, com sua maldadezinha interna, e eu que tô ferida, é eu que tenho que ir, porque eu que preciso resolver, porque isso é que me magoou, e essa ferida ela tem que ser sarada, essas coisas pesadas, isso gera um peso espiritual, tem que ser tirado das minhas costas, isso só é tirado das minhas costas quando eu me posiciono como filha e vejo realmente que isso não, essa ferida aqui ela não pode estar aqui, porque eu sou filha, eu sou amada, eu sou cuidada, eu nasci para fazer a diferença. Então, se essa pessoa me magoou, eu vou lá pedir perdão para ela. Porque eu preciso resolver isso. Eu não quero carregar esse fulano ou ciclano nas minhas costas. Essa pessoa é muito pesada para mim estar carregando. E eu tenho que alcançar lugares longe, lugares altos que o Senhor tem para mim. E se eu tiver com esse peso espiritual, eu não consigo avançar. Então, gente, quando a gente olha para a palavra do Senhor, que nós vemos a história de Ló, que eu amo muito essa passagem bíblica, onde o Senhor ordena, né, Ló, já no final, que Ló tenta, né, negociar com Jesus, com Deus, na verdade, e para não destruir e tal, mas chega um ponto que só tem ele de justo, e aí tem que sair. O Senhor, não, pois então você tem que sair daí, que eu vou destruir. Beleza, mas ele tem uma instrução, você não olha para trás, não olha para trás, só olha para frente e segue, vai dar tudo certo. Beleza. Ló pegou seus filhos, sua esposa e foi. O que aconteceu? A esposa, curiosa, que ficou naquela curiosidade de ficar olhando para trás, olhou para trás. E o que aconteceu? A palavra nos diz que ela virou uma estátua de sal. Eu quero perguntar para vocês, o que uma estátua faz? Nada. Fica parada. Uma estátua não faz nada. Então, quando nós olhamos para trás, isso é um ensinamento muito forte, gente, muito, muito pesado para as nossas vidas. Quando nós ficamos olhando para trás, para pessoas que nos feriram lá atrás, para mágoas que foram feitas lá atrás, e eu carrego isso, e eu fico olhando para trás, o que acontece? Eu paraliso tudo na minha vida. Eu começo a viver uma vida medíocre, eu não consigo avançar em nenhuma área da minha vida. Nem na vida com Jesus, nem na vida sentimental, nenhuma das áreas eu não consigo avançar. Eu viro uma estátua, eu fico paralisada por causa do meu olhar para o passado. Então, passado é passado. Eu não preciso ficar olhando lá para trás, eu preciso resolver. Se isso está tentando chamar a minha atenção, lá atrás é porque ainda não resolvi essa parada, não resolvi essa ferida. Então eu preciso resolver, para mim não ficar com esse negócio aqui de ficar ligado no passado. Eu preciso olhar para frente, adiante, focar no agora, focar no futuro, focar no que o Senhor tem para a nossa vida, focar nas promessas do Senhor na minha vida, na sua vida. Então, que nós viemos fazer essa semana do perdão. Cleidiane, como eu devo fazer isso? Se você tem dificuldade, foi algo muito sério que aconteceu na sua vida,
e você diz, não, isso aqui não tem perdão para isso. Sempre vai ter perdão, porque o Senhor, Ele é bom e Ele é perfeito. E Ele nos perdoa de todas as barbaridades que nós já fizemos, de todos os pecados, de todas as coisas, palavras. O Senhor, Ele nos teve essa graça de nos perdoar. Então, por que que eu, que sou pecadora, sou falha, não posso perdoar as pessoas? Então, se você tem algo muito grave, que você tem dificuldade de perdoar, você vai liberar as palavras de perdão diariamente. Vamos fazer o jejum para nos ajudar, porque essa é uma etapa um pouco complicada, porque o inimigo, ele não quer que a gente perdoe, né? Toda vez quando você não perdoa, isso, você está abrindo uma brecha para o inimigo entrar na sua vida espiritual e atrapalhar o plano do Senhor na sua vida. Então você vai verbalizar, você vai falar diariamente, quando você estiver em oração, você vai dizer, Senhor, eu libero perdão sobre a vida da Joana, da Ciclana, eu libero perdão sobre a vida dela, Senhor, ela falou isso, me magoou muito, me feriu muito, mas eu sei quem eu sou sua filha, eu sou amada, eu nasci para fazer a diferença nessa geração, então libero perdão sobre a vida dela, porque ela não sabe o que fala, liberou palavras tolas, e que o Senhor libere perdão, eu libero perdão sobre a vida dela, e que o Senhor dê sabedoria para ela, para que ela não venha magoar pessoas que ainda não se veem como o Senhor me vê, né, como o Senhor vê. Então você vai liberando essas palavras diariamente, até isso não ser mais difícil. Quando isso se tornar fácil, significa que você esse problema já tá praticamente resolvido, entendeu? E quando você se sentir preparado para chegar para a pessoa que te magoou e pedir perdão, aí sim você vai pessoalmente pedir perdão. Porque não adianta você não estar pronta para ir pedir perdão pessoalmente e você chegar para a pessoa e pedir perdão para ela. Porque você vai estar sendo um pouco falso, porque seu coração, ele não tá pronto para pedir o perdão, né? Então, que você venha fazer isso diariamente até isso se tornar algo normal na sua vida. E aí você, quando você estiver pronto, você vai e pode chegar pessoalmente para a pessoa e pedir perdão. Mesmo sendo a pessoa errada, mas se você foi o machucado, você precisa tirar esse peso das suas costas para você viver o novo do Senhor, para você viver o novo com o Espírito Santo de Deus. E assim como a palavra disse, quando o discípulo perguntou quantas vezes deveríamos perdoar, né? O Senhor falou assim, 70 vezes 7. Então significa que o perdão, ele tem que ser liberado, não é só uma vez, quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso. Às vezes você se sente magoado por alguém que não foi atrás de você quando você precisou, ou de algum líder, ou alguém que você respeita muito, sabia da sua luta e não foi atrás. Isso você às vezes carrega mágoa. Mas fulano não veio atrás de mim, mas fulano não sabia da minha situação, sabia do que eu tava passando, e mesmo assim não ligava, não perguntava. Então, isso nos gera mágoa. E aí você tem que liberar perdão. A pessoa não sabe de nada, né? Mas você libera. Se isso é algo que te machuca, que te perturba, você tem que falar. Senhor, eu fiquei triste porque eu esperava, você cria expectativa, né? Você não pode criar expectativa, mas se você criou, você vai falar assim, Senhor, eu esperava que fulano, que essa pessoa viesse aqui, eu passando por dificuldade, e eu esperava muito, porque ela é essa pessoa que tem referência na minha vida, e ela não veio, não ligou, não se preocupou, e isso me trouxe dor, e a expectativa, ela não deve ser em pessoas, ela deve ser em ti. Então, eu libero perdão porque ela não veio atrás de mim. Libero perdão porque ela não veio fazer uma oração. Eu libero perdão, Senhor, porque talvez ela nem sabia o que estava acontecendo. Então, eu libero perdão sobre essa pessoa. E você resolve isso. Resolve isso e vida que segue. Aí isso já não te traz mais dores. Eu faço sempre isso. Quando alguém fala alguma coisa pra mim que me machuca, pessoas que eu respeito que vêm falar barbaridades pra mim que me machucam, o que eu faço? Na hora a gente sente, nós somos seres humanos. É claro que na hora seu coração dá-se umas batidas meio fortes e você fica um pouco ali chateado. Eu sempre falo, minha mágoa dura 24 horas. Por quê? Porque eu entendi que se você carregar isso, vai ser peso e vai atrapalhar a sua vida. Então, o que eu faço? Eu falo assim, Senhor, eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa. Ela falou isso, me magoou. Mas ela nem sabe o que ela fala. Falou palavras tolas, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor dê sabedoria pra ela, porque eu sei quem eu sou. Eu sou amada, eu não vou sair do caminho do Senhor por causa de pessoas, porque eu tô aqui não por pessoas, eu estou aqui por Cristo. Mas que essa pessoa tenha sabedoria para que ela não venha falar essa barbaridade para uma pessoa que ainda não vê o Senhor como eu vejo. Porque se essa pessoa, ele ou ela, falar isso para alguém que ainda não entende quem ela vai desistir da caminhada. Então, dê sabedoria para ela. E eu vou repetindo até isso ficar de boa. Então, até 24 horas a parada já tá resolvida. Então, eu já fico sem esse sentimento, esse ressentimento. E aí, isso não atrapalha. Questão de mágoa. Eu não carrego isso. Qualquer pessoa que me fere, que machuca, aconteceu coisas barbaridades, assim, bárbaras mesmo na minha vida. De escândalos públicos. E tudo isso eu nunca carreguei. Eu sempre libero perdão. É 24 horas, gente. É 24 horas pra me resolver no meu coração. Se resolveu aqui, meu amigo, pronto. O restante
né? Não faz diferença mais. Então é isso, que vocês venham enxergar vocês como vocês são filhos, vocês são amadas, vocês são imagem e semelhança do Pai, vocês nasceram para fazer a diferença nessa geração, vocês nasceram para ser verdadeiros adoradores, para falar do amor de Cristo, para ganhar almas, para abençoar vidas. Então, que vocês se vejam da forma que Deus ele te vê. E que você ore durante essa semana para que você também consiga se enxergar da forma que Deus te vê. E que você venha tirar todos os fardos pesados. Que o fardo pesado, ele não vem, né, só do pecado. Tem gente que pensa, é porque tá em pecado. Não é, às vezes não é. Você tá 100% ali, tá ceando, tá fazendo tudo. Mas carrega uma mágoa, algo, isso ele já te atrapalha. Então, que nós viemos dessa semana atenção para o perdão. Então, será a semana do perdão. Eu vou liberar perdão sobre todas as pessoas que me feriram, que me machucaram. E se ferir durante a semana, a gente vai também liberar perdão. Se for necessário, nós iremos pedir pessoalmente. Mas a priori será nós e Jesus e o perdão que nós deveremos liberar durante essa semana, durante esses 7 dias, tá bom? É isso, fiquem na paz, será uma semana abençoada, em nome de Jesus.